Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos Bonetti e na aula de hoje nós vamos estudar o absolutismo, que foi uma das principais formas de governo na Europa durante a Idade Moderna. Entre o século XV e o século XVIII, nós vemos a ascensão das monarquias e o poder dos reis se consolidando cada vez mais. Observem que nessa aula nós vamos estudar também os principais teóricos do Estado absolutista, filósofos, pensadores que defenderam que o poder do rei deveria ser amplo e muito grande, concentrado nas mãos dele. Tudo bem? Então vamos lá, pensar aqui as origens do Estado absolutista. O Estado absolutista foi constituído em meio às transformações que ocorreram no final da Idade Média e no início da Idade Moderna. Volta aqui para mim. Você deve lembrar que durante a Idade Média, especialmente entre o século IX e o século XI, nós tivemos o auge do feudalismo. O território europeu estava fragmentado em pequenos territórios, mas a partir do século XI nós temos a formação de monarquias, sobretudo através da junção desses pequenos reinados, ducados, condados. O exemplo de Portugal e Espanha se formando é o típico exemplo de como aqueles pequenos territórios aos poucos foram se unificando e tornando-se monarquias centralizadas. Então observe que o processo de formação dessas monarquias acontece na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Tudo bem? Vamos lá, vamos compreender quais são as principais características do absolutismo. Os monarcas, os reis, dispunham de poderes ilimitados, podendo interferir em todas as atividades do reino. Isso significa dizer que eles tinham o poder de interferir na economia, estimulando atividades de comércio, como as atividades mercantis, e visando o desenvolvimento econômico que pudesse gerar o quê? Aquilo que o Estado mais deseja, impostos, para manter a riqueza do rei, daquele que governa. O rei também tinha o poder sobre o campo político. Veja que a monarquia articulava-se de modo a controlar tanto a nobreza quanto a burguesia, além, é claro, de ter uma interferência sobre a igreja, sobre os clérigos. Observe, então, que nós temos aqui no absolutismo o poder dos reis aumentado, e o poder dos reis sendo, segundo alguns historiadores, inclusive, ilimitado. Eles podiam fazer o que eles bem entendessem. Tudo bem? Então volta aqui para mim, que agora a gente vai entrar num campo mais da teoria. Existem alguns autores, eu vou citar alguns aqui, o Maquiavel, Thomas Hobbes, Jean Bodin, Jacques Bossuet, pessoas que em lugares distintos defenderam essa ideia, essa teoria de que o rei deveria, de fato, ter o poder concentrado e limitado nas suas mãos para melhor governar. E agora nós vamos ver alguns argumentos desses teóricos nesse sentido, de defesa à monarquia. É claro que você, ao estudar, não precisa concordar com a teoria desses caras. Você precisa apenas compreender as ideias e compreender essas ideias dentro de um contexto específico. Vamos lá? Observe o primeiro teórico. Nicolau Maquiavel, que era um homem do século XV, viveu também parte da sua vida no século XVI, expressou em sua principal obra, O Príncipe, a ideia de que a monarquia deveria ser centralizadora. Para ele, todos os meios, todos os caminhos são válidos, desde que o rei consiga manter o Estado forte. Existem muitas pessoas que dizem que o Maquiavel é aquele cara que falou os fins justificam os meios. Mas essa frase literalmente não se encontra lá no Príncipe. A ideia, todavia, está lá subjacente. Como assim? Nas entrelinhas você pode entender sim, que o rei pode fazer o que ele bem entender, aumentar impostos, fazer guerra, prender opositores, desde que no final das contas ele mantenha o Estado forte. E aí sim, essa ideia de que os fins justificam os meios, segundo Maquiavel, ela pode ser atribuída de fato a ele, porque ele acredita que tudo vale, desde que o Estado seja mantido forte. Outro autor, que é muito importante a gente citar aqui como um teórico absolutista, é o Jean Bodin, pensador francês do século XVI, que em seu livro A República concebia que a soberania, o poder, era indivisível. Em outras palavras, o rei não podia repartir, partilhar o seu poder com ninguém. Todo o poder deveria ser
dele. E ele comparava o rei a um pai de família cujo poder não era dividido. O pai mandava. Vamos lembrar que naquela época, no século XVI, o pai tinha o poder sobre a casa e sobre a família. E assim, Jean Bodin diz que o rei tem um poder não apenas sobre a casa dele, mas sobre o território como um todo. Então ele compara aqui a figura do rei com a figura de um pai, de alguém que tem autoridade sobre a casa. Só que a casa do rei é muito maior do que meramente um lar, é um reino como um todo. Outro autor bastante importante, quando nós falamos sobre os teóricos do absolutismo, é Thomas Hobbes. Um autor do século XVI, viveu também parte da vida dele ali no século XVII, e escreveu em O Leviatã que o absolutismo era a forma de governo mais adequada à natureza humana. Por quê? Segundo Hobbes, a natureza humana é perversa. O homem é o lobo do próprio homem. Segundo Hobbes, se você soltar as pessoas sem leis, sem regras e sem governo, a consequência que nós teremos é o caos total. Todo mundo acaba se destruindo. Então, para resolver essa situação, o Thomas Hobbes acredita que é necessário que as pessoas abram mão da sua liberdade e entreguem a sua liberdade nas mãos de um soberano que vai governar rigidamente sobre elas. Observem, portanto, que a teoria hobbesiana é uma teoria que defende o absolutismo em razão da leitura que ele faz da natureza humana. Ele olha para mim, olha para você e acha que nós não conseguimos governar a nós mesmos. Ele acha que se soltar a gente aí sem regra, sem lei, sem um governante centralizador, o mundo vai virar num caos total, todo mundo acaba se destruindo. Por isso, tem que ter alguém dominando, centralizando, segundo o Thomas Hobbes. Outro autor, bastante importante nesse contexto, é o Jacques Bossuet. O Jacques Bossuet, francês, ele foi contemporâneo do rei Luís XIV, que é conhecido como o Rei Sol da França. Aliás, o rei Luís XIV é a tipificação da monarquia absolutista. Ele dizia sobre ele mesmo que ele era o próprio Estado. E há até uma frase para isso, l'état c'est moi, em francês, traduzindo quer dizer, o Estado sou eu mando no Estado. E o Jacques Bossuet defendia isso, defendia que o rei tinha que ser mesmo a personificação do Estado, defendendo inclusive o direito divino que o rei tinha de governar. Em outras palavras, sabe no que o Jacques Bossuet acreditava? Ele acreditava que o rei é rei porque Deus quer que ele seja rei. Como é que você ia questionar o cara, então, que foi escolhido por Deus para governar entre os homens? Ficava muito complicado, e essa é a defesa, então, que o Jacques Bossuet fazia da monarquia absolutista. Beleza? Então, olha aqui para mim, só mais um pouquinho. Agora a gente vai começar a falar sobre os aspectos econômicos que estão relacionados ao absolutismo. Nós já vimos aqui as características gerais, nós já compreendemos alguns teóricos que defenderam o absolutismo, e agora a gente vai entender o que acontecia do ponto de vista econômico. Qual era a economia defendida, em geral, pelos monarcas absolutistas durante a Idade Moderna lá no continente europeu? Vamos dar uma olhada nisso aqui? Então observe comigo que a prática econômica defendida pelos monarcas absolutistas era o mercantilismo. Mercantilismo, basicamente, é a economia de mercado. É a economia na qual os produtos são voltados para a venda e a riqueza do Estado ela é considerada através da quantidade de exportações feitas, de metais preciosos acumulados. Vamos ver aqui algumas características do mercantilismo para que vocês entendam um pouco melhor. Em primeiro lugar, o mercantilismo baseia-se no princípio de metalismo. Metalismo é o seguinte, a riqueza do Estado era medida, na verdade, ela é medida pela quantidade de moeda, de metal precioso que um determinado Estado possui, beleza? Isso aqui também pode ser encontrado com a expressão bulionismo, a quantidade de metais preciosos, então ela vai revelar se uma nação é rica, se ela não é rica. Outro princípio mercantilista é o protecionismo,
Criam-se barreiras alfandegárias sobre os produtos estrangeiros a fim de beneficiar os produtos nacionais. Então coloca bastante imposto sobre o produto estrangeiro para que ele chegue mais caro no território e a população opte em comprar o produto nacional. Veja que um dos princípios mercantilistas, então, é a balança comercial favorável, aquela que é dotada de superávit e não de déficit. Superávit é quando você tem mais exportações acontecendo e não tantas importações, tudo bem? Vamos ver aqui mais algumas considerações sobre o mercantilismo. O colonialismo desempenhou um papel muito importante para alavancar o lucro dos comerciantes europeus. Presta bem atenção aqui. Quando nós estudarmos a história do Brasil, no período colonial, vocês vão ver que os portugueses, ao chegarem nas terras brasileiras, eles possuíam uma mentalidade mercantilista, ou seja, eles vieram para cá para encontrar produtos que pudessem ser vendidos, para que Portugal ganhasse com isso através da arrecadação, da venda, dos impostos e tudo mais, e Portugal prosperasse nesse cenário econômico mercantilista. O pacto colonial que existia entre a metrópole, no caso aqui nosso, Portugal, e a colônia, que era o Brasil, favorecia sobremaneira os países europeus que haviam se apropriado dos territórios americanos. Notem então que o mercantilismo não teve uma característica uniforme, igualzinho em todos os lugares, mas ele tem essas características comuns que nós citamos aqui anteriormente. Tudo bem? Olha aqui para mim agora, porque nesse exato momento nós vamos compreender as características mais específicas do absolutismo tal como ele aconteceu na Inglaterra e finalizaremos então a nossa aula entendendo que o caso inglês é um caso à parte quando a gente pensa o absolutismo. Tudo bem? Então, observe comigo o caminho de consolidação da monarquia inglesa e como lá alguns movimentos como a Revolução Puritana e mais tarde a Revolução Gloriosa vão desembocar numa outra forma de fazer governo que a Inglaterra tem como tradição até os dias de hoje. Então vamos lá, observe comigo o seguinte. A monarquia inglesa iniciou a sua trajetória de absolutismo com a dinastia Tudor, com esse cara chamado Henrique VIII, que você estuda na história, sobretudo quando você está estudando a Reforma Protestante. Lembra a história lá daquele rei que queria se divorciar e o Papa não deixava? Pois é, ele se divorciou mesmo assim e acabou criando a própria igreja dele, a Igreja da Inglaterra. A Reforma Anglicana, então, rompeu os laços com a Igreja Romana, de modo que o monarca inglês agora mandava também na Igreja da Inglaterra. Opa, é um cara todo poderoso, é um cara que está centralizando os poderes nas suas mãos. Os seus descendentes, o Eduardo VI e a Maria Tudor, tem um período bastante conturbado, especialmente do ponto de vista religioso, conflitos entre católicos e protestantes, mas fica-se naquela situação, né? Eles herdaram um governo já com práticas absolutistas. Na sequência, Elizabeth I, governando de 1558 a 1603, ela vai dar mais sinais aqui de que o absolutismo está triunfando na Inglaterra, com o mercantilismo se desenvolvendo, lembrando que o mercantilismo é uma prática econômica do absolutismo, e a autoridade maior da igreja anglicana, que era o sinal já de que na Inglaterra você tinha reis que queriam controlar todas as coisas, inclusive a própria igreja. O desenvolvimento comercial da Inglaterra, nesse contexto da Idade Moderna, estava indo bem, só que eles tinham conflitos aí com os espanhóis. O que acontece? Após 1555, os ingleses conseguem vencer os espanhóis nesse conflito econômico, dando início ao seu processo de expansão marítima, outra marca do absolutismo. Nós não tínhamos isso em Portugal, em Espanha, países expandindo, dominando territórios na América. Os ingleses também querem o seu lugar ao sol e vão brigar por isso em meados do século XVI. Chegando ao século XVII, nós temos o fim da dinastia Tudor. Eles não têm mais sucessores. E desse modo, o que acontece? O Jaime I, que era o rei da Escócia, assume o poder sobre a Inglaterra, iniciando uma nova dinastia, ou seja, uma nova família assume o trono da Inglaterra, a dinastia Stuart, agora vai ter o poder nas suas mãos. Os Stuarts dão
continuidade às práticas absolutistas. Vejam que o Jaime I vai exercer um governo personalista, ele manda, ele decide. Os puritanos, que eram aqueles que questionavam a igreja anglicana, falavam, não, está errado, a gente tem que viver uma vida mais zelosa, a gente tem que seguir mais os princípios religiosos, tal como nos ensinou João Calvino. Os puritanos, não encontrando espaço para as suas práticas religiosas na Inglaterra, migram para a América e começam a fundar as 13 colônias que mais tarde darão origem aos Estados Unidos da América. Veja então que eles já começam a ter divergências com o governante. E aí começa a ocorrer uma série de problemas entre a monarquia e o parlamento. Por quê? De um lado, o rei querendo mandar, dominar todas as coisas. Do outro lado, o parlamento querendo limitar os poderes da monarquia. Na sucessão, o Carlos I continuou com essas práticas absolutistas, querendo decidir tudo sozinho, querendo resolver as encrencas todas, centralizando e não contando com as opiniões alheias. E aí o que acontece? Novos problemas vão surgir com o parlamento inglês, que simplesmente não vai aceitar mais as práticas do absolutismo. Olha só o que acontece então. Uma revolução na Inglaterra. Em 1642, a Inglaterra estava dividida. De um lado, o rei, os seus cavaleiros, os anglicanos, apoiando uma prática de governo absolutista. E do outro lado, os chamados cabeça redondas, os mercadores, os comerciantes, os burgueses protestantes, liderados por Oliver Cromwell, que aliados então ao parlamento e aos camponeses, brigam por um poder menos centralizador, por uma Inglaterra mais livre das amarras da monarquia absolutista. Acontece então que nesse conflito o rei da Inglaterra vai ser derrotado em 1645 e os niveladores, os camponeses mais pobres, não ganharam nada com essa troca de governo e acabaram se revoltando ainda mais. Desse modo, eles se aliaram mais uma vez ao rei, falaram, já que nós não ganhamos nada com os burgueses, nós vamos apoiar o rei dessa jogada toda. Só que essa aliança não resultou em nada, senão em novas derrotas impostas pelos puritanos àqueles que apoiavam o rei. Ou seja, aquele poder absoluto soberano do rei sobre a Inglaterra estava sendo questionado. E assim inicia uma fase da história inglesa com uma república. Lembrando que o significado da palavra república é coisa pública, aquilo que pertence ao povo. A república de Cromwell, porque o Cromwell, aquele que liderou a Revolução Puritana, ele conseguiu aí sufocar as revoltas que existiam em outros lugares, como na Escócia e na Irlanda. Ele aplica os chamados atos de navegação, ele começa a desenvolver o comércio e apoia, sobretudo, a burguesia. Só que quando, em 1658, ele morre, a situação política na Inglaterra se torna mais uma vez conturbada. E nós teremos, então, o retorno da dinastia Stuart ao poder. A nobreza e a burguesia entraram em um acordo a fim de restabelecer a monarquia. Vamos voltar, vamos ter a monarquia, porque senão vai virar uma bagunça, o caos total. E desse modo, Carlos II da dinastia Stuart assumiu o poder. Tratava-se, todavia, de um poder limitado. Presta muita atenção nisso, um poder limitado. Carlos II tentou, mesmo assim, estabeleceu um governo mais autoritário, e isso acabou gerando ainda mais divisões políticas na Inglaterra entre os conservadores, os Tories, e os progressistas, os Whigs. Mas aqui nós temos um questionamento da prática do Carlos II. Veja só, de um lado o parlamento não quer mais aquele tipo de monarquia absolutista, e do outro lado o rei, que voltou ao poder, ele falou, não, eu volto, mas eu quero todo o poder nas minhas mãos. E isso vai desembocar em mais um processo revolucionário, a chamada Revolução Gloriosa. Observe o seguinte, nós vamos ter uma sucessão aqui de poderes. O Carlos II, aquele que queria a concentração dos poderes nas suas mãos, ele vai ser sucedido, então, pelo Jaime II, em 1685 até 1688. Observe, o Jaime queria passar o poder para um filho ilegítimo dele. Isso acabou revoltando os ingleses ainda mais, os quais acabaram apoiando, então, para assumir o
governo da Inglaterra a Maria e o príncipe Guilherme de Orange. E aí, essa Maria, casada com o Guilherme, é que vai fazer a chamada Revolução Gloriosa. O que nós teremos na Inglaterra, então, a partir daqui? Nós teremos uma monarquia com a dinastia iniciada com Maria e Guilherme de Orange, mas uma monarquia parlamentar, uma monarquia constitucional, que é o caso específico dos ingleses. Vamos lá? Volta aqui para mim. E agora a gente vai, só para finalizar a aula, falar do caso francês, que é o caso mais típico de centralização política que nós temos quando a gente fala em absolutismo. Quando a gente fala em Inglaterra, veja que a situação é diferente, porque lá tanto a revolução causada pelos puritanos, quanto depois a chamada Revolução Gloriosa, que criou uma monarquia constitucional parlamentar, deu limitações a esse absolutismo. Agora, no caso francês, é um caso à parte, porque lá nós temos o caso típico de como o absolutismo estava funcionando. Vamos dar uma olhada ali? No final do século XV, a dinastia Valois assumiu o poder na França e criou um Estado unificado, unificando vários territórios. A França, então, começa a ter uma série de conflitos entre católicos, protestantes. A gente tem que lembrar que a reforma protestante aconteceu lá no século XVI, e com a dinastia nova, a dinastia de Bourbon, nós vamos ter aí a consolidação dessas práticas absolutistas, a centralização do Estado e também o desenvolvimento de práticas mercantis que diz respeito às atividades econômicas. E como eu havia falado para vocês, o Luís XIV estabelece aí como o principal representante do absolutismo, alguém que disse sobre ele mesmo, l'état c'est moi, o Estado sou eu mando em tudo isso. Beleza? Então, só para fechar nossa aula, olha aqui para mim, é importante a gente compreender as principais características do absolutismo, entender os seus teóricos e as principais ideias que eles usavam para defender as práticas absolutistas, entender o aspecto econômico dessa forma de governo, que foi o mercantilismo, e entender as diferenças entre o caso inglês, em que nós vamos ter limitações desse poder monárquico, e o caso francês, em que nós temos um rei, inclusive, defendendo a ideia de que ele era a personificação do próprio Estado. Agora, é com vocês, façam a tarefa, organizem os estudos, leiam o livro-texto e mantenham em dia a rotina de estudos. Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.